Levanta a sua mão aqui para mim. Diga assim: eu te abençoo, pastor. Então já estou abençoado mais uma vez. Você pode se assentar. Graças a Deus. Durante essas terças-feiras nós vamos trabalhar um tema a respeito e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus não teve muito tempo para falar do Espírito Santo porque ele era a própria presença máxima no meio do povo. Nós vamos ver em João 3 capítulos a respeito do Espírito Santo, porque ele mesmo clamou ao Pai para enviar alguém no seu nome para o representá-lo. Agora não mais o Jesus físico, materializado, mas o Jesus invisível na pessoa do Espírito Santo, para guiar a igreja, para direcionar, para dar dons, ministérios, para encorajar, fortalecer em todos os momentos da vida dos seus discípulos, da sua igreja, em todos os embates e conflitos, para que em toda jornadeada o povo pudesse contar com a sua presença. E nós estamos aqui, debaixo dessa unção. Você pode dizer amém? O Espírito Santo está em você, está em mim. O Espírito Santo de Deus está em nós. E tem nos dado direção. É claro que estamos nesse mundo e debaixo de uma pressão muito forte, que fere áreas das nossas vidas, que interferem no nosso dia a dia e principalmente nas nossas emoções. Muitos crentes não estão sofrendo por problemas espirituais, embora são constantes, mas estão sofrendo na alma. Os embates, as decepções, as traições, as fraquezas, o sedimento para o pecado, para o erro, a maternância das coisas erradas na mente. A produção do pecado se faz na alma, não é o espírito que peca e nem o corpo que peca. Quem peca é a consciência, é a memória, é a construção dos pensamentos. Então a alma é que peca, quem padece é o corpo. O corpo, ele recebe essa trafegação do mal pela alma. Mas eu quero falar para você que durante essas terças-feiras, nós vamos falar do poder do Espírito Santo sobre a vida do crente, sobre a vida da igreja. Irmãos, nós temos vivido um tempo onde as emoções estão assumindo a direção da vida de muitos cristãos, de muitos pastores, de muitos líderes. E por isso, não são poucos aqueles que retrocedem, aqueles que param, aqueles que dizem: eu não posso mais, eu não quero mais, está pesado demais para eu fazer. Muitas pessoas têm se encontrado nesse entroncamento em que acham que são elas que fazem, são elas que estão realizando, se esquece que quem faz tanto querer quanto efetuar é o Espírito Santo nele, na igreja. Por isso não podemos jamais ficarmos assoberbados nas emoções, porque quem trabalha nas nossas vidas não para. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? E nessa noite, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, na abertura desse momento, em Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o tema e o lema das nossas terças-feiras. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero desafiar você a ir além. Eu quero desafiar você a ultrapassar os limites. Eu quero dizer que você pode, você vai conseguir, porque o Espírito Santo está em você.
O texto em apreço diz, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você pode levantar a sua mão e dizer assim comigo? Eu sou testemunha de Jesus em todos os lugares. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse momento acontece e na vida dos discípulos se rompe uma barreira muito grande. Porque desde que Jesus morreu, eles voltaram às suas atividades e estiveram pensando que tudo havia acabado. Mas lá em João, capítulo 20, versículo 22, Jesus surpreende-os de maneira extraordinária, quando ele vai até o cenáculo e quando ele perpassa a porta que estava fechada, sem usar a maçaneta, ele entra no local que os discípulos estavam. E ele diz, paz seja convosco. A Bíblia diz que ele soprou. E a Bíblia fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo. João 20, versículo 22. E até aonde ele diz para Tomé, porque Tomé falou, se eu não ver o sinal dos cravos na mão, e da lança do lado, nos seus pés, eu não creio. E Jesus o chamou. Jesus tem usado os incrédulos para que possam ver a sua glória, amém? Ainda há muitos incrédulos, mas que se converterão para a glória de Deus. Muitos são assim, mas são fiéis. Quando se convertem, são usados por Deus e caminham e fazem a obra de Deus. Isso significa que a pessoa que tem uma certa limitação de fé não pode ser usada, não pode ser um instrumento de Deus. Pode sim. Cada um age de acordo com a sua fé. E quando Jesus chega no cenáculo e sopra, eles recebem o poder do Espírito Santo, eles nunca mais foram os mesmos. Eu preciso passear com você para montar essa estrutura de pensamento, para você entender que você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa do mundo. Você não é uma pessoa qualquer. Você é filho de Deus. Foi derramado um poder sobre todos os poderes da sua vida. E não tem tranqueira, não tem barreira, não tem homem, não tem nada que possa impedir o poder de Deus na sua vida. Quando nós começamos a agir pelo poder do Espírito Santo, nós não nos limitamos ao que os nossos olhos veem. E eu quero dizer para os irmãos, a pior coisa que pode ser é o crente viver pelas vistas. E eu vi aquilo, e como é que está a situação, esse ministério, a igreja, poxa, ninguém vem, ninguém faz. Nós ficamos falando por aquilo que vemos. E quando você tem o Espírito Santo, você tem a esperança. Você ultrapassa esses limites humanos, filosóficos, pensamentos quaisquer. Você começa a andar pela fé, meu irmão. Você vai marchando. E ninguém acredita, mas você diz, eu creio. E todo mundo diz, não tem jeito. E você diz, para Deus tudo tem jeito.
A experiência de quem anda com o Espírito Santo é que ele nunca vai ser menos do que aquilo que Deus quer. Diga comigo, eu não serei menos daquilo que Deus quer. Você pode aplaudir o Senhor? É isso aí. Não se convençam pelas vozes dizendo, olha, está muito difícil. Depois que inventaram, está muito difícil. As pessoas não usam o poder de Deus. Que é muito mais fácil eu negar, muito mais fácil eu me entregar, do que eu lutar e confiar em Deus. Eu quero dizer que, quando Jesus fez essa promessa, é para romper essas barreiras nas mentes dos seus discípulos. Porque haveriam de vir muitas lutas e dificuldades propostas para eles desencaminharem daquilo que haviam sido chamados. Mas eu quero caminhar mais um pouco com você para você entender Efésios 1:3. Carta aos Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Em outra tradução nos diz que ele nos selou com o seu Espírito. Ninguém pode servir a Deus, ninguém pode fazer a obra de Deus sem que antes não seja selado pelo Espírito Santo. O selo é o sinal de que ele vive em você. O selo do Espírito é a forma de Deus se comprometer com você, dizendo, você é meu, você é salvo e você jamais será impedido, porque eu estou em você e você está em mim. E nós estamos vivendo num tempo onde há contradições, há formas tentando nos impedir de caminhar. Essa madrugada eu estava orando por você. Você acredita nisso? Diga amém. Diga assim, eu creio, pastor. Eu estava orando por você, estava orando pela igreja. Porque eu sei o que está diante de nós e nessa luta que nós estamos vivendo, precisamos do Espírito Santo. Porque a nossa carne, ela cede para os apelos das obras carnais, dos pensamentos humanos. As obras carnais vêm daquilo que é desejo do próprio eu, da consciência humana, que despreza a palavra, despreza Deus, é o arbítrio de um desejo carnal. E o que nós estamos fazendo é lutar contra a nossa própria carne, os nossos pensamentos, para que a nossa vida como cristãos não seja uma vida de aventura, não seja uma vida sem discernimento, mas seja uma vida de caminhar com Deus, de sentir a presença de Deus nas piores e maiores dificuldades que possam chegar a nós. A nossa consciência, a nossa boca possa proferir, propalar a nossa fé. Porque nós não estamos, irmãos, palmilhando essa terra para granjear o que tem nessa vida. O que tem nessa vida, Deus vai nos dar para que possamos viver em paz. Mas o que nos está prometido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano. Nós não estamos com interesse de coisas físicas,
de metais, nós não estamos atrás das cifras, dos petróleos da vida, não. A nossa fé está em Deus. Se nós limitamos a nossa vida somente nesse mundo, o apóstolo Paulo diz, como somos miseráveis, somos pobres. Mas o que nos está preparado, somente com os olhos da fé, somente com a vida cheia do Espírito Santo, para você ultrapassar os valores perecíveis dessa vida. Quando Jesus fala a respeito do poder do Espírito Santo, é justamente para entender, precisamos desse poder. Esse poder que não destrói, esse poder que não desfaz. Esse não é o poder para humilhar as pessoas. Não é o poder para o homem se jactar, se engrandecer, de vaidade, presunção. Mas esse poder é para revelar a graça de Deus, nos usando em nossas fraquezas. É o dunamis de Deus, que tem uma ação implosiva. Ele explode dentro de nós força, autoridade. Às vezes eu ouço crentes falando, porque está difícil. Você já percebeu como as pessoas proferem isso? É porque elas querem arriar as suas armas espirituais. Nós vamos ver pessoas falando a respeito de muitas coisas, mas vivendo de qualquer maneira diante da obra de Deus. Eu vou falar para você uma coisa, aprenda em nome de Jesus. Se você faz a obra de Deus com a força humana, você vai se cansar. Se você faz a obra de Deus com os seus pensamentos humanos, você vai se queixar. Se você faz a obra de Deus com um pensamento de que é você que está fazendo, você vai murmurar. Mas quando você faz a obra de Deus, cheio do Espírito Santo, tem o poder do Espírito Santo para ir além, para crucificar o seu eu, para esvaziar completamente a sua vontade. Você vai entender que essa obra, ela é feita, é executada, e a glorificação, a exaltação, não tem cansados nem exaustos para fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo é o poder de Deus na sua vida. É o poder de Deus na sua fraqueza. É o poder de Deus na sua família. É o poder de Deus diante da tentação. É o poder de Deus diante de todas as lutas. Nós não lutamos com a nossa carne. Nós não militamos agora com a nossa consciência humana. Não. Nós estamos lutando cheios do poder de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa era a promessa. Em João 20, 22, eles já haviam sido tocados, mas houve uma exclusividade por necessidade da proporção do crescimento do reino de Deus. A nova ordem do reino de Deus já havia chegado para os discípulos, mas agora em Atos, capítulo 2, isso seria de uma ordem tão poderosa que não ficaria somente ali na região, não ficaria somente no quintal do poder de Deus em Jerusalém, mas esse poder ultrapassaria Jerusalém, ultrapassaria a Judéia
e Samaria, em todos os cantos, em todos os lugares. O Espírito Santo para usar homens e mulheres diante de tantas dificuldades. O Evangelho vem ultrapassando e vencendo, arrancando pessoas de prisões não físicas, mas prisões espirituais, algemas não físicas, não de metais, mas algemas espirituais, cegueira não cegueira física, mas cegueira espiritual da mente. O Evangelho vem arrancando essas prisões, tirando essas doenças que estão sobre as vidas humanas, esse tacão de Satanás, usando homens e mulheres, pastores, mensageiros por todos os lados, em todas as ruas, avenidas, casas e condomínios, e nos palacetes, nos barracos, em todos os lugares, sereis minhas testemunhas. Não é sereis testemunhas para Jesus, não. Sereis minhas testemunhas, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. Ninguém pode louvar a Deus, ninguém pode pregar, ninguém pode trazer a excelência das coisas espirituais sem que antes seja salvo. O selo do Espírito Santo chegou na sua vida desde que você abriu seu coração para Jesus reinar, para que ele pudesse ser morador da sua vida. E é essa palavra que nós encontramos, o Senhor estando conosco, vivendo conosco, morando em nossos corações. Agora, ele está pelo seu Espírito. Você pode dizer amém? Ele está pelo seu Espírito. O pastor é guiado pelo Espírito Santo, a igreja é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre todos. Efésios 1, versículo 13. Por favor, Estela. Efésios. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste o que, irmãos? Selados com o Espírito Santo da promessa. É espiritual? Então, gente, não precisa tumulto, é só expulsar e pronto. É isso aí. Chega aí, pastor. Expulsa em nome de Jesus e acabou. É assim mesmo. Em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todo mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está. A unção de Deus chegou mais uma vez. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está. O mal tem que sair, a unção de Deus chegou. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, aonde Deus está. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanime, carregue a sua cruz. Conta pra Jesus aonde é a sua dor.
o que tu precisa. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. E nós temos esse poder do Espírito Santo, porque quem faz a obra é o próprio Espírito Santo através de nós. Precisamos entender que os discípulos estavam recebendo essa palavra. Jesus já havia ressuscitado. E o período que Jesus ficou com os discípulos, depois que ele ressuscitou, foi de 40 dias. O apóstolo Paulo, ele comenta em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 6, que Jesus, depois que ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas. E é esse mesmo Jesus que fala para os discípulos. Ele fala para a igreja, ele fala para o pastor. Nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Precisamos crer, irmãos. Quando deixamos isso para o campo da nossa própria autonomia, os pensamentos humanos, nós vamos pensar em fraqueza, em desistir. Nós vamos pensar que estamos fazendo coisas demais, estamos inventando. Pois é, irmãos, eu passei o dia todo trabalhando aqui. O dia todo. Saí daqui, fui para o mercado, levar meu compromisso para casa, já fui buscar minha esposa. Cheguei em casa, troquei de roupa para estar aqui. E eu me sinto tão forte quando eu cheguei aqui pela manhã. Me sinto tão forte, tão vigorado, capaz. Meus pensamentos estão cada vez mais potencializados. Você quer que o Espírito Santo renova o seu físico? Diga amém. O Espírito Santo renova a sua mente? Diga amém. O Espírito Santo renova a sua vida. É o poder de Deus. Jesus estava falando a respeito desse poder que estaria sobre a igreja. Muitas vezes a gente vê um ministério, vê uma obra, e no fundo a gente pergunta: como esse pastor consegue? Como essa igreja consegue? Como aquele irmão aguenta ainda fazer essa obra? É porque nós esquecemos que o poder não é nosso, o poder não é da igreja, o poder é de Deus. E é esse poder, irmãos, que vai além, que entremeia nas nossas vidas. E nós precisamos possuir esse poder. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele nos convenceu. O mundo precisa da igreja. Tudo isso que está acontecendo faz parte do sistema, nosso mundo. Nós estamos enfrentando tantas coisas, mas eu quero que você saiba de uma coisa: o seu poder não vem do homem. A sua força não vem do homem. Muitas pessoas acham que é o trabalho delas que mantém a vida delas. Não. É o Espírito Santo que mantém o seu trabalho e mantém a sua vida. Porque não há vida fora do Espírito de Deus. Não há vida fora de Deus. Não há vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, há a narrativa que Deus formou o homem do pó da terra. E depois de ter formado o homem do pó da terra, o homem não passava de um boneco. Não passava
de uma matéria. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É a capacidade cognitiva, a formação de memória, a concepção de escolha, poderes afetivo, volitivo, poderes moral, capacidade intelectiva. Quando o homem recebeu o sopro de Deus, ele passou verdadeiramente a ter vida. Porque não há vida fora de Deus. A existência humana com fatalidade de chegar ao máximo, muito mal vivido aos 80 anos. 70, 80, alguns vão mais, todos deficitários. Não há vida fora de Deus. Eu quero dizer para você que quando você tem o Espírito Santo, você tem a verdadeira vida. Essa vida que ultrapassa essa linha da visão cósmica, terrena, porque as pessoas só querem granjear, só querem se apegar a esse mundo material. O ser humano é assim mesmo, materialista. Existe um egoísmo por uma visão de causa bíblica, mas existe um egoísmo de vaidade e presunção mesmo, que as pessoas se engrandecem, se soberbecem, pisam nos outros, humilham os outros. É pura vontade da carne. Esse poder que você recebe de Deus, ele vai além dos limites dessas satisfações passageiras, né? O próprio João, na sua epístola, diz que a infâmia, esses desejos dentro dos seres humanos. O próprio Tiago fala, no capítulo 4, verso 1, da onde vêm as guerras, da onde vêm as intrigas, confusões, senão dos vossos próprios desejos. Aonde está o mal? Aonde habita o mal? É no pensamento humano. Você não peca fora da sua consciência. Você só faz a locupletação do corpo, porque nós estamos no mundo, numa batalha muito grande, irmãos. Sem o Espírito Santo, nós vamos ver homens murmurando, gente reclamando, blasfêmia. Sem o Espírito Santo, a gente vai ouvir pessoas dizendo, olha, esse ministério está um fardo. Porque essa é a obra da carne mesmo. E a obra da carne produz o cansaço. Sabe quando Jesus fala lá em João 10:10, fala que o ladrão vem somente para roubar, matar. E o que ele fala dele? Eu vim, tenho vida e vida. Essa vida abundante é a vida espiritual. É essa presença maciça de Deus sendo construída na sua carnalidade, nos seus pensamentos. É a abdicação da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso nós passamos por esses momentos aí e vemos tanta digladiação. Agora é briga até entre irmãos por causa da polarização política. E a gente se esquece que nós não estamos lutando por um mundo físico, material. A nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne.
Ser cheio do Espírito Santo é enxergar como Jesus enxergou. Ter o poder do Espírito Santo é amar como Jesus amou. É entender as pessoas sendo capaz, se quiser andar 1 milha, ande 2. Ser cheio do Espírito Santo é quando chega a máxima de te injuriarem e te pedirem a tua capa, você dá a túnica também. Ser cheio do Espírito Santo é quando você entende que não vai perder tempo com pessoas que querem dialogar através da carne. É isso que Jesus fala. Se baterem na tua face, dá outra. Não temos como fugir dessa nova ordem do reino de Deus. Ter o poder de Deus é ir além daquilo que as nossas satisfações humanas exigem. Eu já ouvi crente falar assim, tomara que ele se dê mal. Gente, isso é pior que macumba. É pior do que arriar despacho, encruzilhada e cemitério. Porque esse espírito de desejar mal às pessoas é quando a pessoa se alia ao mundo perverso, satânico. Ser cheio do Espírito Santo é você suportar justamente aquilo que seus pensamentos mais desejariam realizar. Agora eu vou fazer a minha justiça. Eu vou me vingar. Aí Jesus diz que nós devemos amar aquele que nos persegue e orar por aquele que nos odeia. Ser cheio do Espírito Santo é ultrapassar, é ter uma mentalidade capaz de dizer, Jesus está em mim. Irmãos, nós estamos numa cadência, amém? Nós estamos indo para o lar, amém? Nós não podemos andar para trás. Nós precisamos caminhar. Todos os dias eu estudo a Bíblia. Crente cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, tem que ser revestido todo dia. Todo dia. Não tem um dia que eu não me ache recebendo a unção do Espírito Santo na minha casa, ouvindo a voz de Deus. Porque se eu não tiver a presença de Deus, eu vou esmorecer. Se eu não tiver a presença de Deus, eu não vou conseguir fazer nada. Porque se você começar a fazer as coisas pelo poder da sua força, você vai cansar. Jesus falou, fique em Jerusalém. Vocês precisam do poder do Espírito Santo. Eles haviam recebido o antigozo do Espírito Santo lá em João 20, 22. Mas eles precisavam agora, através de uma dimensão nacional, mundial, fazer com que esse poder chegasse em toda a carne, Joel 2, 28, em que é revelado que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Esse Espírito está aqui entre nós. O Espírito Santo. As pessoas dizem, o Espírito Santo está, por que tem tantas coisas ruins? É porque o mal é algo inerente ao ser humano. E todas as pessoas que fazem o mal, elas se aliam, se aliançam a Satanás. Porque ele é a origem do mal. Ele que trouxe essa forma deformada do DNA na vida do ser humano. Se deformou por causa disso.
Eu quero dizer para você, só tem uma maneira de nós enfrentarmos esse mundo, usarmos verdadeiramente a nossa fé, é tendo o poder de Deus, se alimentando todo dia. Eu quero encerrar essa série, nessa parte, mas terça-feira que vem nós vamos dar continuidade. Quero falar a respeito de algo que aconteceu na vida de uma pessoa. Na sua casa ele tinha um cão. E esse cão era muito feroz. E como ele deixava a janela da sua casa aberta, em um tempo de chuva, chegou uma pomba. E aquele cão ficava sempre ameaçando a pomba, latindo, querendo pegar a pomba, e a pomba não parava, voava para um lado, para o outro. E aquilo por dias. E até que o dono falou: eu não posso viver assim. E ele decidiu deixar de alimentar o cão. E o cão foi ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Até o ponto que aquele cão não tinha mais força para correr, para pegar a pomba. E a mensagem dessa ilustração significa: quem você está alimentando? O cão que há em você ou a pomba? Quem tem sido mais forte? Quem tem prevalecido de você? Porque às vezes queremos que Deus faça tudo, que Deus realize tudo, mas nós estamos alimentando a nossa carne e não o nosso espírito. Estamos alimentando a nossa vontade e não fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes queremos ter essa busca com o Espírito Santo, mas o cão está sempre fazendo com que a pomba seja retirada daquele ambiente, seja retirada daquele lugar. Quanto mais você alimentar a sua carne, o Espírito de Deus, ele não pode habitar em você. Quanto mais você alimentar os seus desejos, a vontade de Deus não vai ser totalmente revelada na sua mente, no seu coração. Às vezes eu encontro pessoas querendo colocar culpa em Deus. As pessoas querendo culpar Deus, culpar a igreja, culpar pastor, culpar ministério, culpar líderes. Mas na verdade elas estão alimentando o cão que tem dentro delas. É a raiva, é o ódio, é a maledicência, é essa vida truculenta que só a violência na palavra, só a violência no que faz, a aspereza nas ações. Mas quando você entender que é hora de você deixar a sua natureza humana, ela ficar em total direção do Espírito Santo, ela não ter mais poder sobre a sua mente, sobre o seu coração. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida abençoada, deixe de alimentar as coisas erradas dentro de você. Deixe de alimentar aquilo que só faz você ficar mais forte para o que é errado. Ah, pastor, o que eu faço? Mortifica a sua carne. Ser cheio do Espírito Santo, receber o poder do Espírito Santo, é crucificar literalmente a carne. Eu sei, irmãos, que é difícil, mas nós estamos entrando agora numa estrada muito especial. Porque a luta é muito grande, porque a luta que você trava, não é fora de você, é dentro de você.
O que eu passo, o que eu vivo, não é fora de mim, é dentro de mim. São coisas que estão inclusivas, estão dentro de nós. Eu quero que você entenda isso. Ser cheio do Espírito Santo é trazer a vontade de Deus para a sua carne. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo isso. Alimente menos a sua carne, ou alimente nada a sua carne, e alimente tudo o seu espírito, com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com louvores, com canções espirituais, com amor, com misericórdia, com ajuda, com socorro. Alimente mais o seu espírito com as coisas espirituais, com a leitura da palavra, com o crescimento na unidade, na fé, na comunhão, no louvor, na adoração. Alimente o seu espírito. Alimente o seu espírito. Você já viu quando o crente ele é carnal? Ele fica como aquele cão, enfurecido, enraivecido. O crente carnal, desculpe a expressão, irmãos, é um crente sem vergonha, safado. Porque ele sabe a verdade, ele conhece a verdade, mas ele não faz e nem obedece a verdade. Ele não cumpre a palavra. Você já viu isso? Pessoas falando, não, eu já fui da igreja, porque eu já fiz isso, fiz aquilo, e hoje está fazendo o quê? Não, hoje eu estou preso nisso. Meu irmão, é esse crente carnal. Esse é pior do que o crente natural. Porque o crente natural não nasceu. Esse nasceu e depois se afastou. Querido, irmão, irmã, o poder do Espírito Santo está em nós. As pessoas vão dizer que você é bobo, que você está perdendo tempo, que você poderia estar fazendo outras coisas, que você poderia estar exercendo outras funções, mas o homem natural, o homem carnal nunca vai entender o que é obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque ele não se satisfaz com a vontade de Deus. Então, quando alguém falar isso para você, você pode ter certeza que é um homem carnal ou um homem natural. Eu quero que você volte na próxima terça, que nós vamos concluir essa palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado a presença do pastor Ivan Marcelo, nosso meio. Faz um sinal aí, pastor. Aí, ó, esse homem pequenininho aí, ó. Seja bem-vindo, tá, pastor? Em nome de Jesus, Isis, aqui o Senhor. Nós queremos lembrar também aqui a minha prima lá do Paraná, a Rose Mar. Faz um sinal aí, Rose. Faz um sinalzinho assim, ó. É minha prima. Deus abençoe. Tá? Sejam bem-vindos. Amanhã tem discipulado, amém? Discipulado às 19h30, né, pastora? Então, seja bem-vindo. E a gente vai concluir essa palavra semana que vem, querendo Deus. Quinta-feira tem a aula, tá, gente? A aula sobre os amigos de Jó. Quem tem amigos como amigo de Jó, não precisa ter diabo na vida. O diabo, como diabolos, né? Adversário. Deus abençoe sua vida. Leve essa palavra para sua alma, para o seu coração. Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce e a grande presença do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus diz: você pode aplaudir o nome do Senhor. Beijo no coração. Vai na paz, querido.